Olá, você vai assistir agora a gravação do encontro que aconteceu no dia 1º de julho de 2023. Nós conversamos sobre a sessão 8 do capítulo 25, que é a justiça devolvida ao amor. Nós conversamos muito a respeito das nossas dificuldades de entregarmos os nossos problemas para o Espírito Santo. Por que será que isso acontece? Esperamos, e também sobre a diferença entre a justiça como o mundo vê e como um curso em milagres fala sobre isso. E nós esperamos que seja útil para você, que você se aprofunde um pouco mais dentro da mensagem desse curso. E se você gostou, se isso foi útil para você, nos ajude a levar isso para mais pessoas, dando um joinha para nós, se inscrevendo no canal, fazendo um comentário, porque isso nos ajuda muito. Muito obrigada. Bom dia a todos. Muito gostoso falar bom dia agora, né? A gente sempre falou boa noite. Gente, muito obrigada por vocês estarem aqui, tá? Sábado de manhãzinha, né? Nesse período ainda de frio, muito obrigada, viu? E, gente, eu tinha separado um textinho para a gente conversar hoje, e eu acho que pelo menos a Carol estava conversando comigo, né, Carol? E aí a gente estava pensando, aliás, vamos começar por aí, né? Porque esse encontro aqui é para a gente se ajudar, ok? Tá bom? Eu tenho mais tempinho, né, com esse curso, por isso que eu consigo lembrar direitinho, fazer os links, mas vocês me ajudam. E a dúvida de um é sempre a dúvida de todos, ok? Então, o que foi mesmo, Carol, que você começou a falar? Você tem que desmutar. Aí. Oi, bom dia. Então, eu fiquei na dúvida com a questão, o conceito, né, de justiça. Eu acho que eu não, eu percebi assim que o nosso conceito de justiça como normal inclui a vingança e o conceito de justiça no curso parece uma coisa muito além disso, né? Não, mas Exatamente. não fiz confusão, gostaria que você Não, me mas você explicasse. está certíssima, né? Quando a Uhum. gente olha isso, principalmente a primeira vez, né? A gente leva um susto, fala como assim? Então, nesse trecho, né, o curso está explicando para a gente que tudo aqui no mundo, quando a gente fala a palavra justiça, né? Quando nós falamos justiça, a gente está sempre falando assim, ó, aquele que fez o mal vai ter que ser punido, tá? E aí está sempre ligado a isso que você falou, vingança, né? Então, como fala, essa dinâmica ou esse conceito é completamente oposto ao que o curso ensina, não é? Só que eu acho que a gente, para falar disso, a gente precisa falar assim, meio que de trás para frente, sabe? Então vamos começar lá atrás, por que que isso é completamente oposto em relação ao que o curso explica para a gente? É, ele diz, então, que a partir da diminuta e louca ideia, não é? Que é a ideia de separação, que nós acreditamos e esquecemos de rir, então tudo aqui tinha que ser dessa forma mesmo. Tem dois, um é bom e o outro é ruim. Ou pelo menos um é bom e o outro é menos bom, tá? Ou um é ruim e o outro é mais ruim. Sempre vai ter que ter uma comparação, ok? A partir disso, nós começamos a pensar, aliás, nós não pensamos, porque isso tudo é inconsciente, ok? Então, é inconsciente. Eu preciso ser melhor. Eu preciso ser melhor, não do que eu mesma, mas eu preciso ser melhor que você, tá? Então, aí, a hora que a gente chegar no juízo final, né, na coisa lá, que a gente foi acreditando muito nessas coisas, né? Como que a gente vai encontrar Deus? Que somos todos pecadores aqui. Então, aí eu vou falar para o Deus: ó, veja bem, a Carol fez muito mal para mim. O senhor precisa fazer a justiça com ela. E, ao mesmo tempo, eu estou falando para ele: veja bem, o senhor bate nela,
tá? O senhor bate nela e me salva, sabe? Faz um carinho para mim, eu vou ser sua queridinha e etc. Então, e tudo isso o curso explica para gente, só que tá inconsciente. É isso que a gente vai entendendo. Então, o que ele diz? Que mesmo que a Carol ou eu machuque a Carol ou a Carol me machuque, tá? Nós duas somos vítimas de um sistema de pensamento que fez a gente acreditar, né, eu sou diferente dela, eu sou diferente de cada um aqui. Então, essa dinâmica que está inconsciente lá atrás e tudo, vem trazendo aos poucos aqui para frente, vem trazendo aos poucos para a consciência, para que a gente possa, então, entender que é, tanto a vítima quanto o vilão são vítimas desse sistema de pensamento, até que a gente comece a olhar para isso e assumir as responsabilidades por tudo que acontece, tá? Não uma responsabilidade de culpa. Então, vamos só resumir para a gente voltar nisso mais um pouquinho. Ó, para Deus, tá bom? Para Deus, um Deus amoroso que um curso em milagres nos apresenta, para esse Deus, ele só tem um filho. E esse filho está pensando que é um monte, né? Está pensando que tem Carol, que tem Maria Amélia. Mas ele só tem um filho. Então, perdão, gente. Então, e esse filho dele, que é um só, é completamente inocente. Por que que a Carol faria alguma coisa contra mim? Ou eu faria alguma coisa contra a Carol? Porque eu estou me sentindo ameaçada. De alguma forma eu estou me sentindo ameaçada, tá? Eu não sei, e às vezes, muitas vezes não é por ela, né? Muitas vezes é por qualquer qualquer pessoa que está aqui junto com a gente. Se eu não tivesse esse medo, esse sentimento de ameaça, eu nunca atacaria. Se a Carol não tivesse com medo de alguma coisa, ela nunca me atacaria, tá? Por isso que nós somos vítimas de um sistema de pensamento. Só que ele não está falando vítima no sentido da gente falar assim, ah, eu ataco porque eu não tenho nada a ver com isso, foi o ego que fez, tá? Não é isso. Mas ele fala, olha, você vai olhar para você quando você errar, do mesma forma que você vai olhar para outra pessoa quando a pessoa erra. Ok? Só que para isso acontecer, nós vamos usar o quê? Eu uso a minha vidinha, você usa a sua, né? A Edna usa dela, a Ju usa dela, a Janeide usa dela, são as que eu estou vendo, tá? Então, assim, cada um vai usar a sua vidinha, os seus relacionamentos com outras pessoas e com as situações para olhar para isso dessa forma. Então, a justiça do céu, segundo um curso em milagres, né? A justiça tem que ser igual para todos, porque na verdade nós somos iguais. De vez em quando eu sou vítima, de vez em quando eu sou vilã, tá? Muitas vezes a gente, é, sei lá, maltrata é, ou faz alguma coisa que a gente nem sabe, que a gente nem tem consciência, e o outro levou aquilo, meu Deus, sabe, machucou um monte. Então, a justiça do céu é igual para todos, que no fim é assim, ó, todos somos inocentes, absolutamente todos, porque tudo que eu faço contra a Carol ou a Carol contra mim, tá fazendo contra ela mesma e eu contra mim mesma, ok? Aí, por isso que, mas a gente só tá fazendo isso porque a gente nem sabe que a gente é a mesma, que nós somos iguais. Portanto, o que vai acontecer, vamos falar assim, ó, na mente de Deus, tá? Na cachola de Deus, entende? Vai acontecer que ele reconhece que é um filho só. Ó, não, eu estou falando isso simbolicamente, tá bom, gente? Porque Deus não reconhece um pensamento de separação. Mas então a gente está brincando aqui, assim como Jesus faz em várias partes do curso. Então a gente simboliza, a gente fala o que está acontecendo na cabeça de Deus. Ele está falando assim: ah, meu filho está brincando ali, entendeu? De que uma parte dele é boa e a outra não, tá? Mas o meu filho merece tudo o que eu faço, que é o amor. Por isso que a justiça é muito diferente, tá? A justiça que nós aprendemos aqui é assim, ou um ou outro, que é igual, que é a base do sistema de pensamento do ego, né?
que é uma das bases, ok? Então, ou um ou outro, tá? Aí, para Deus, todos somos iguais. Aquele que está atacando está com medo. Aquele que está se defendendo também está com medo. Todo mundo com medo, mas todo mundo na mesma na mesma sintonia ou na mesma vibe, ou, sabe? E então, para Deus, a justiça é igual para todos, tá? O meu filho é inocente, meu filho jamais pecou, então ele merece o meu amor. Melhorou um pouco isso, Carol? Tem mais algum detalhe ou alguma coisa que a gente possa explorar aí um pouquinho? Tem mais uma coisinha. Por favor, me ajude aqui. Né? É, Ah, logo no início, né, o primeiro itemzinho, o número 1, a parte 1, parágrafo 1, né? sei, Aí isso, lá no finalzinho tem assim, assim, mas disto ele necessita, que prefiras que ele tire isso de ti do que guardá-lo só para ti. Quer dizer, que isso, a gente não entrega, não tem disponibilidade total, né, para entregar isso que a gente retém, né? isso. E aí fala assim, reconhecendo que não queres conhecer aquilo que traz a perda a qualquer pessoa. É porque quando a gente está julgando, a gente está tirando alguma. Mas só na sua mente. Mas vamos lá. Posso ler? Porque Pode. algumas pessoas não leram esse parágrafo e foi como, como o autor do curso é muito chato comigo, quando eu preciso aprender alguma coisa, ele me faz ir para alguma sessão, sabe? Eu já nem questiono mais e já, aliás, eu já nem xingo mais. Vamos lá, ó. O Espírito Santo pode usar tudo o que dás a ele para a tua salvação, mas ele não pode usar aquilo que retens, porque não pode tomá-lo de ti, sem a tua disponibilidade para isso. Pois se ele o fizesse, se ele tomasse da gente, então tu acreditarias que ele o arrancou de ti contra a tua vontade. E assim não aprenderias que é tua vontade ficar sem isso. Não precisas dar isso a ele com disponibilidade total, pois se pudesses fazê-lo, é, só um segundo, se pudesses fazê-lo, perdi aqui, não terias nenhuma necessidade dele. Não teria, a gente não teria necessidade do Espírito Santo, a gente já desmancharia isso na nossa mente. Mas disso ele necessita, que prefiras que ele tire isso de ti do que guardá-lo só para ti, reconhecendo que não queres conhecer aquilo que traz perda a qualquer pessoa. É necessário acrescentar apenas isso à ideia de que ninguém pode perder para que tu ganhes e nada mais, tá? Olha só, por causa dessa dinâmica, né? De eu querer ficar bem com Deus e querer que outra pessoa se condene no meu lugar, tudo isso está acontecendo na nossa mente, ok? Aí, veja bem, eu estava bem aqui no meu canto, tá? A Carol veio aqui e me deu uma pancada. Ou entrou aqui, falou um monte de palavrão para mim e falou um monte de coisa e eu me senti muito ofendida. A primeira coisa que vai acontecer quando a gente quer aplicar essa ideia é, ao ferro e fogo, né? Ou literalmente, o que ele está falando aí, literalmente, é assim. Como é que é assim? Eu não posso ficar com raiva da Carol, mas eu não posso me sentir mal pelo que ela fez comigo. Mas eu não posso. Então, a primeira coisa que acontece com a gente é isso, sabe? Peraí, cadê o meu direito? A Carol fez isso comigo, sabe? Eu estava aqui, quietinha na minha, né? Inocente e tal. Aí ele fala assim: então, a primeira coisa que vai acontecer, se eu falar para você assim, se eu me materializasse aqui e falasse, pega essa raiva que você está sentindo e dá para mim. Primeira coisa que eu ia falar para ele, você não me dá o direito de sentir raiva. Você está tirando isso de mim e esse é meu, né? Eu tenho até uma historinha para contar para vocês que é bem ilustrativa disso. Antigamente, né, quando o Grupo Mera fez 20 anos, né, então a gente não tinha uma internet como essa. Então, todos os cursos que eu dava eram presenciais.
E uma moça daqui da minha cidade, ela pagou o curso antecipadamente, né? E era mais ou menos, a gente ficava junto uns 9 meses por aí. Ela pagou o curso, não veio fazer. Na outra turma não veio fazer, na outra turma não veio fazer. E assim, umas 3, 4 turmas que a gente montava, ela não veio fazer. E aí eu fui lá devolver o dinheiro para ela, né? Mas é assim, só para o discurso, para a gente ver o que acontece. Ó, e é assim, ela dizia sempre assim, eu tenho uma mágoa enorme do meu pai e dos meus irmãos, enorme. Só Deus sabe tudo que eu passei para essa mágoa estar aqui. Então, assim, ela não conseguia ver que a mágoa só fazia mal para ela. Que, na verdade, também a gente fica segurando esses sentimentos e a gente também não vê. Eu estou dando esse exemplo porque ela batia assim com orgulho, sabe? Assim, ó, esta mágoa é minha e é enorme, porque eu e Deus sabemos o que eu passei para ter essa mágoa. Então, essa coisa que é uma confusão, guardadas as devidas proporções, a gente pode até não verbalizar, mas muitas vezes a gente quer o sentimento mesmo, sabe? Aquele lá. Então, é assim: eu tenho o direito de estar magoada, eu tenho o direito de sentir raiva, e tem mesmo. E nós temos mesmo. Então, esta fase é importantíssima. Eu olho para o que eu estou sentindo, aceito o que eu estou sentindo, porque foi assim que a gente aprendeu. E escondido lá atrás na mente tá assim, como é que fala? Dizendo, né? Lá atrás na mente está o direito de segurar tudo isso, tá? E por quê? Porque realmente eu preciso de um culpado lá fora. Porque se eu tiver um culpado lá fora, aí eu sou legal, aí eu sou boazinha, eu sou a vítima. E sabe, assim, como vítima, o Deus não vai fazer nada contra mim. Porque, sabe, ó, coitada de mim, né? Então eu não vou sofrer nada. Então, aí o que que acontece? Todas essas coisinhas a gente vai guardando, né? A gente guarda, a gente deixa aqui no cantinho, né? E de vez em quando a gente chora, de vez em quando a gente fica com raiva, vai lá e bate no outro, né? No sentido de atacar. E aí, ou então na minha própria mente, tá bom? Eu posso não fazer nada nunca contra ninguém, mas os meus pensamentos de ataque, eles estão aqui, eles estão na minha mente, por quê? Porque este mundo a matéria-prima desse mundo é medo, certo, gente? Amores, então assim, é medo. Se é medo, né? Se é medo, eu vou estar sempre entre me defendendo, entre defendendo ou atacando, né? Então, se eu estou me defendendo ou atacando, eu estou com medo. O movimento é sempre o mesmo, ok? E aí, nesse sentido, eu vou mantendo essa dinâmica na minha mente e vou mantendo este mundo de separação, ok? Então, é por isso que a gente não entrega. É por isso que a gente não entrega. Ou ainda, quando a gente entrega assim, ó. É, Bom, eu tô com um problema X, né? Deixa eu deixar a Carol um pouco em paz, peraí. Então, eu tô com um problema X aqui, pode ser qualquer um, tá? Pode ser com uma pessoa, pode ser com uma situação. Então, eu falo assim: entrego para você, Jesus, Espírito Santo, entrego para você. Então, mas ó, deixa eu te falar, esse problema precisa ser resolvido dessa forma, assim, assim, assado, tá? Eu tenho que, nossa, eu estou com um problema de dinheiro, portanto, eu preciso que você me mostre como eu ganho esse dinheiro, tá? Então, na verdade, isso não pode ser chamado de entrega. Não sei se alguém concorda com, ou discorda disso, mas aí a gente pode ir conversando, né? Então, ó, se eu falar para ele o que ele tem que fazer, isso não pode ser chamado de entrega, tá? E às vezes a gente está num momento achando que está tudo certo, sabe? Nossa, né? Então, uns dias de paz assim e tal, de repente acontece alguma coisa, né? De repente acontece alguma coisa. Eu falo: mas o que será que eu fiz para fazer isso, para acontecer isso, sabe? Né? Um problema pequeno, um problema grande, o que será que eu fiz para fazer isso? E a gente esquece completamente das bases metafísicas ou filosóficas desse curso, né? Esse pensamento de separação que é baseado na culpa,
né? E medo, certo? Já foi feito há muito tempo. Isso foi feito há muito tempo. A gente não sabe disso. O que que ele chama de diminuta ideia? Assim que ela pareceu surgir, ela sumiu. Mas nós estamos revivendo uma escolha inconsciente de termos, de nos separarmos de Deus por medo de punição, por medo de. Eu não sei se fica claro, se tiver alguém mais novo no curso aqui, né, por favor, me interrompa, porque isso é importante para todo mundo, tá? Então, escondido nessa nossa inconsciência, tem toda essa dinâmica acontecendo, e aí, é assim, eu não sei direito, eu não sei, como diz as primeiras lições, que todo mundo vai direto nas lições, né? E eu sempre peço, por favor, leiam um livro-texto e tal. Mas quando vem nas primeiras lições, a gente faz assim, a gente fala assim: nossa, eu não sei para que serve coisa alguma, eu não sei o significado de nada. Então, quando acontece uma coisa ruim, a gente esquece completamente isso. A gente esquece que a gente não sabe o significado e que a gente não consegue, não sabe para que serve coisa nenhuma. Uma situação, ela envolve muita coisa e muita gente, mas para nós que estamos vivendo a situação, a gente tem só uma coisa para fazer: escolher com qual dos dois guias na nossa mente nós vamos olhar, perceber, interpretar todas as coisas. Melhorou um pouquinho, gente? Fala, Maria João. Desmuta, obrigada. Olá, bom dia. Bom Eu dia. é a primeira vez que estou a participar. Muito obrigada, Ah, viu, por estar aqui. Diz. Pode- então estava a ouvir a Maria Amélia e então como é que eu sou muito recente aqui no curso, ainda estou ainda a aprender também aqui Opa, acho que travou. Não sei se a Maria João está ouvindo a gente, mas travou. A gente, alguém mais quer falar alguma coisa e de repente ela volta, a internet dela volta e depois ela continua aqui com a gente. Não? Ficou mais claro a nossa dificuldade em entregar as coisas para o Espírito Santo? Tá? Porque a gente precisa dessa conservação das coisas, né? Ah, peraí. Tá, desculpa, Rodrigo. É, Já estou a ouvir? agora sim. Peraí. Travou. Vamos lá. Se calhar é É, aqui da minha internet, não sei. É provável. Pronto, estava aqui a ouvir a Maria Amélia, então, e como é que nós poderíamos entregar tá. nesse exemplo que estava a dar, como é que poderíamos fazer? Porque eu sou Eu principiante. Eu ia chegar lá, mas muito obrigada por Ah, ter ok. chegado nisso já, viu, Maria Jo? Ok, desculpe. Não, eu te agradeço, tá? Porque a gente tem que chegar nisso, né? É, a primeira coisa que a gente vai pensar, né, é que nós precisamos é, de uma paciência maior com a gente, tá? O curso fala de gentileza. Então vamos lá. Ele fala: esse mundo é uma ilusão. Mas quem disse para vocês que a gente acredita nisso? Tá? Ninguém acredita nisso. É muito real. A gente tem dor, né? Então é real isso. A gente tem dor. A gente se preocupa com as pessoas, com as situações. Então é muito real para nós. Então, ponto final. É a primeira coisa, né, que a gente pode fazer com a gente é chegar nessa gentileza, tá? Você não acredita, não tem problema, sabe, Maria João, de vez em quando eu falo problema para todo mundo acordar, mas eu não falo problema, é problema, tá? Mas assim, ó, então a gente faz essa confusão. Não, então tá. Então eu vou entregar. Não, então tá. Isso são passos, tá? Esses são passos. A gente tem esse problema, ele é muito real para nós agora. É. Ah, pode deixar. Já já eu respondo o chat aqui. Então, assim, ele é muito problema, muito real para nós agora. Tudo isso a gente fala. O que é mais importante quando a gente nem quando a gente começa, quando a gente estuda esse curso, né? O que é mais importante?
a gente olhar para isso e falar: olha, este é o meu limite agora. Então, essa ideia é coerente para mim? É coerente que eu não entrego porque eu ainda tenho muito medo sabe, de abrir mão daquilo que eu estou sentindo? Não é? É coerente? Então, se é coerente, a gente começa. Então, tá, a gente continua, tá bom? A gente continua a estudar e nós vamos continuar com o nosso raciocínio. Olha, eu falei de problema de dinheiro, né? Porque uma grande maioria de pessoas, pelo menos no nosso país, tem, não é? Então, assim, olha, eu tenho esse problema. A solução seria o dinheiro. Pode ser que a solução imediata seja mesmo eu te dar o dinheiro, mas o problema não é esse. O problema está sempre na mente. O problema é a nossa crença na escassez. Então, eu não vou deixar de trabalhar e olhar para o céu e falar, bom, alguma solução vai acontecer porque eu já entreguei, agora eu não quero fazer mais nada. De jeito nenhum. A gente vai trabalhar, a gente vai fazendo as coisas e a gente tira 1 minutinho por dia, não precisa mais do que isso, né? Uns 30 segundos e falar, nossa, uma hora eu vou conseguir entregar, sabe? Uma hora eu vou conseguir aceitar que o meu problema não é o dinheiro, o meu problema é realmente essa crença na escassez. E aí a gente vai, e a gente continua, tá? Porque é um processo, amores, certo? É um processo. Então, e aí, o que eu sempre falo, né? Já que você está aqui, Maria João, talvez seja a primeira vez que você ouça, mas, né, eu sempre falo, não adianta você pegar o problemão da sua vida agora e falar: não, esse eu vou entregar. Pega uma coisinha pequena, sabe? Algum detalhe pequeno da sua vida. E aí, se ele é mais fácil, sabe? Um detalhe no sentido de ser mais fácil, tá bom? Então, um detalhe pequeno da sua vida e você olha e aquilo. Ah, então tá. Vamos fazer o seguinte: nessa coisinha aqui que eu não me importo muito, eu vou lembrar que eu não sei para que serve. Vou lembrar que o significado que eu estou dando é a minha percepção daqui, e a gente já entra na pergunta da Ana, né? Quem disse para mim que isso daqui é um problema foi o ego, certo? Então, tá, eu estou escolhendo o ego agora. Ok, também não tem problema, tá? Que a gente vai escolher o ego muito mais ainda do que o Espírito Santo, muito mais, porque a nossa confiança no Espírito Santo ainda é muito pequena, né? Lembrar que o Espírito Santo, diferentemente do que a gente aprendeu como conceito aqui no mundo, o Espírito Santo é a parte da nossa mente que pensa com Deus, tá bom? Então, aí a gente vai fazendo isso, tá? É um processo. Mas muito obrigada por ter interferido, porque isso eu tinha que falar pelo menos até o fim do nosso encontro hoje, né? Então, assim, Obrigada. é um processo. A gente vai falando, a gente vai sendo gentil, a gente vai percebendo os limites que nós temos dentro dessa teoria que o curso apresenta para a gente, os limites que a gente tem para entregar mesmo, sabe? Para confiar no Espírito Santo, tá certo? E aí vai chegar uma hora que, nossa, sabe, de repente, um problema que era enorme, a gente agora vê sob outra perspectiva, já não é tão grande, né? E a gente fala, pô, houve um nível de entrega, tá? Aconteceu, ok? Melhorou um pouquinho, amor? Mas a Sim, gente sim, fala sim. disso o tempo todo, tá? Então a Ana Muito perguntou aqui, obrigada. ó, você consegue dar um exemplo na diferença com quem eu escolho perceber uma situação? Milhares, trilhões de exemplos, Ana. Mas assim, ó, vamos generalizar, tá? É, generalizando, olha só. A gente começa a perceber, porque segundo um curso em milagres, que é esse curso que vocês resolveram estudar, nós só temos, nós temos os dois sistemas de pensamento na nossa mente, ok? Tendo esses dois sistemas de pensamento, a gente sabe que um deles é baseado na separação, ele foi feito para provar que a separação é real e foi feito para manter a nossa crença em que a separação é real. O outro sistema de pensamento é um sistema de pensamento que não acredita, não vê separação, não acredita na separação, simplesmente não considera, mas sabe que a gente está aqui nessa coisa. Então, o que rege o sistema de pensamento de separação, que é o responsável por nós estarmos nessa experiência que a gente chama de vida, é o ego.
tá? Então, esse é o guia ego que vai fazer tudo, que fez tudo nesse mundo com a gente e vai fazer tudo para que a gente não olhe, tá? Não olhe para o outro sistema de pensamento, vai fazer tudo para que a gente fique com medo do outro sistema de pensamento, né? Então, até por isso que a gente fica meio assim com o Espírito Santo, sei lá, né, meu? Parece que o Espírito Santo vai destruir o mundo que eu conheço, sabe? Parece que ele vai acabar com esse mundo aqui, né? Na verdade, nós vamos escolher isso, né? Um dia, quando nós estivermos muito seguros, e aí escolhendo o Espírito Santo com calma, num caminho de perdão, certo? Então, veja, um exemplo. Com quem que eu estava quando eu estava falando a respeito da minha briga com a Carol? A quem eu estava ouvindo? Ó, foi a Carol que me fez isso, ou fui eu que fiz isso para a Carol. Existe assim, uma vítima, um vilão, existe mesmo alguma coisa nesse sentido. Com quem eu estava, tá? Eu estava, por acaso, ouvindo, né, o Espírito Santo, que vai me ensinar que tanto eu quanto ela, que nós somos iguais e que nós somos vítimas desse mesmo sistema de pensamento, ou eu estava ouvindo o ego, tá? Que fala, ó, pega lá, taca lá, se defende aí, ela vai acabar com você, cuidado com ela, tá? A quem eu estou ouvindo, ok? Quando eu tenho uma situação hipotética de ter que tomar uma decisão, por exemplo, né? Eu tenho uma situação, eu preciso tomar uma decisão. Não dá, muitas vezes não dá tempo da gente parar e pensar, sabe? Olha, eu tô com ego, eu tô com o Espírito Santo, sabe? Mas eu posso, às vezes não dá tempo mesmo, né? Normalmente quando a gente tem uma mente mais treinada no sentido de confiar mais no Espírito Santo, mesmo sem saber, a gente acaba tomando uma decisão em que não prejudique outros, tá bom? Então, essa é uma das bases para a gente poder brincar com isso, né? Com quem eu estou aqui agora? Ah, eu quero me defender porque eu acho que fulano ou cicrano ou alguma coisa, ou o governo, sei lá o quê, né? Porque eu quero prejudicá-los, eu tenho que me defender porque, sabe? Então, tudo isso vai passando e vai ficando mais claro para a gente. Olha, se eu escolher o Espírito Santo, nenhum de nós vai perder, tá? Se eu escolho falar com ele, nenhum de nós vai perder, ninguém vai perder. Obviamente, eu não preciso ser prejudicada em nenhuma situação, porque daria na mesma, ok? Então, nós estamos numa situação, por exemplo, em que eu, sei lá, tenho que processar alguém, tá? Então, o que a gente faz normalmente, né? Digo a gente no sentido de estudante de um curso em milagres, ok? A gente entra com um processo, sim, ok? A gente põe um advogado lá para que ele faça todas as vezes, para que ele olhe para as coisas, para que ele faça o que for melhor para mim, óbvio, óbvio, tá bom? E ao mesmo tempo, eu já deixei para o advogado, né? Eu deleguei, tá bom? Deixei para ele. Quando eu deixo para o advogado isso, eu consigo ficar mais calma, mais centrada, consigo aquietar melhor a minha mente, pelo menos um pouquinho. E aí, nesses momentos de quietude maior, eu posso falar: bom, ô Jesus, vamos fazer uma coisa, vamos fazer uma coisa. Você me ajuda a ver essa situação como você vê, tá? E importantíssimo a gente lembrar disso, principalmente porque os nossos encontros são vistos por muitas pessoas, né? E muitas pessoas que muitas vezes são também iniciantes do curso. Quando a gente fala assim, ó, o Espírito Santo me ajuda a ver como você vê, jamais, jamais vai ser característica positiva. Nunca, tá bom? Nunca vai ser uma característica positiva, não é isso. O que ele ajuda a gente a ver é muito mais profundo do que isso. Ele ajuda a gente a ver a nossa responsabilidade em toda a situação, ajuda a gente a ver que essa dinâmica que está acontecendo, que a gente quer ver um culpado lá fora,
Ele ajuda a gente a ver vários e vários aspectos onde nós não vamos fugir da nossa responsabilidade por ter acontecido essa coisa, mas também não vamos nos culpar. Porque aqui, neste mundo, tudo são materializações de aspectos de culpa ou aspectos de medo, fica mais fácil a gente falar assim, tá? Então, esses aspectos de medo estão sempre aqui. O que que eu posso fazer? Eu estou aqui sofrendo com muita raiva, com muita mágoa e não sei o quê. Eu falo, bom, existe na minha mente outro professor que pode ver isso de outra forma, tá? Mas assim, vamos pegar outra, vamos falar da Janeide agora, tá bom? Porque aí eu vou falar assim, a Janeide é assim, ela também, porque eu sou muito mais legal, né? Eu sempre sou muito mais legal, tô sempre certa, sou muito mais legal. Então, assim, a Janeide, ela fez alguma coisa contra mim, então eu fico, olha isso, olha aquilo, aquilo outro. Aí eu falo, não, o Espírito Santo vai ver a Janeide, mas ela é super legal, olha, ela é inteligente, ela já fez coisa boa, ela faz isso. Ai, mas que raiva dela. Então, ai, não, mas ela. Essa compensação nunca vai deixar a gente em paz, nunca, nunca. Nós vamos brincando de olhar acima do campo de batalha, não é? A gente vai olhando e vai observando que a gente pode estar super inocente naquela situação, mas os nossos pensamentos de medo sempre estiveram na nossa mente. E eles vão olhando para isso tudo com medo, tá? Tudo sempre no ataque e na defesa, ok? Bom, então assim, vamos ver aqui. A Cíntia perguntou aqui. A dificuldade na entrega, além do medo, também é algo muito profundo e inconsciente no sentido de não ser merecedora do perdão pelo suposto pecado cometido, totalmente dentro, tá? Porque isso tudo acontece ao mesmo tempo. Então, Cíntia, olha só, quando eu sou a vítima, né? Às vezes eu posso achar que eu até sou merecedora, sabe? Assim, na superfície, né? Eu sou merecedora, mas a vingança pela Cíntia tem que acontecer para eu me sentir merecedora disso, ok? Também não estou vendo, tá? Isso tudo é lá atrás no meu inconsciente, é lá atrás. Agora, quando eu maltratei alguém, né? Isso fica mais claro. Acontece a mesma coisa quando eu fui maltratado ou quando eu maltrato alguém. Mas quando eu maltrato alguém, às vezes de forma involuntária, por exemplo, né? Se eu maltrato alguém de forma involuntária, aí bicho pega, tá bom? Porque aí eu realmente vou me sentir indigna de ser perdoada porque eu sou pecadora, tá bom? E no curso ele vai explicando que dá na mesma pra gente, dá na mesma eu culpar alguém fora ou culpar alguém aqui, tá? Dá na mesma. Aí, então, o que que ele faz? O que que esse curso faz com a gente, né? Como ele trabalha com a gente? Ele trabalha trazendo todo esse arsenal de confusão aqui, né? Tudo que está inconsciente, na maioria, na enorme maioria das vezes está inconsciente, aí ele vai trazendo através das situações para a gente aqui e a gente vai vendo, bom, então, peraí, não tem nada fora da minha mente, né? Então eu vou olhar para isso com o Espírito Santo, ou pelo menos vou deixar a interpretação acontecer aqui. Mas eu só queria falar um negócio aqui, ó. Na entrega, além do medo, só uma coisinha, tá? Tudo é medo, ok? Então, assim, eu não me sinto merecedora do perdão pelo meu suposto pecado, continua sendo medo, tá? Continua sendo medo, porque a partir do momento em que eu achei que eu pequei, eu já não sou mais aquilo que o Deus criou. Vocês concordam? Tá? Eu não sou mais aquilo que o Deus criou. Porque se um Deus amoroso cria alguma coisa, ele cria alguma coisa que não se modifica, nunca. E se não se modifica nunca, isso quer dizer que o filho dele não pode pecar, tá? E um pecado, se eu achei que eu pequei, então eu já estou aqui me considerando algo à parte, tá? Então isso gera mais medo, ok? Então tudo é medo.
Ficou mais claro, amor? Ficou mais claro? Não sei se vocês também, né? Ou para todo mundo, não só a Cíntia, mas, né? Ficou claro isso? A gente não. Joia, obrigada, amor. Então, assim, eu não tem jeito, eu tô sempre, sempre, sempre envolvida com o medo aqui, tá? E assim, olhar de outra forma, né? Que é olhar com o Espírito Santo, vai olhar tudo como um todo e tudo igual, que para nós é impossível. É por isso que o curso diz que nós precisamos de uma correção para reforçar aquilo que a Ana perguntou, né? A gente precisa de uma correção que venha de fora desse sistema de pensamento, ok? De fora. Não adianta a gente procurar soluções por aqui, porque por aqui, enquanto eu, né? Quando eu me considero eu, aqui sou eu mais o ego. Não sei se isso fica claro para todo mundo, tá? Quando eu digo eu vou buscar a solução, ou eu vou fazer isso, ou eu isso, sou eu mais o ego, tá? Então, nós precisamos desse sistema de pensamentos diferente que vem de fora, né, do nosso sistema de pensamento aqui, que pode corrigir de forma correta, precisa e para sempre na nossa mente, tá? Lembrando que tudo que a gente tem consciência aqui de culpa, tá? Da culpa que a gente sente, ela é, como diz o Ken Wapnick, ela é a pontinha de um iceberg, porque realmente a culpa, ela é uma montanha inconsciente na mente. E ela vem sendo trazida. De que jeito que ela vem sendo trazida? Com as situações que a gente está vivendo, com os pensamentos que a gente se pega, né, tendo, com as pessoas que estão à nossa volta. Agora, não é para a gente ficar escrafunchando, gente. É assim, ó, as situações elas vêm, né? Elas vêm nos mostrar. O que é muito chato, né? Que eu não sei nem se a Rita está aqui para forçar isso comigo, né? Para reforçar isso, é muito chato a gente ter que assumir a responsabilidade de tudo, certo? Mas assumir a responsabilidade não quer dizer que eu esteja fazendo isso agora. Quer dizer que houve uma escolha inconsciente num passado que eu não sei qual é, tá? Para quem é reencarnacionista, pode ser outras vidas lá. Para quem não é, a mesma coisa, porque é um sistema de pensamento que vem, que fez, não é? Um mundo de formas desde sempre. Então, essa escolha por situações difíceis, que nos mostra o conteúdo da nossa mente, ainda, né, cheio de crenças na culpa e tal, essas situações elas nos estão aqui para a gente aprender, e a gente pode perdoar. Quando é uma situação pequena, mais fácil, tá? A gente já perdoa mais rápido, né? A gente vai treinando a mente. Quando é uma situação maior, então aí a gente para, né? Tem que parar, tem que olhar, tem que é, perceber os pensamentos insistentes, né? Perdoar a nós mesmos porque temos esses pensamentos insistentes de monte, de monte. Basta se fazer qualquer coisinha errada, tá? Faz qualquer coisinha que na sua concepção esteja errada. Daí vem um monte de pensamento mesmo, ok? Então, e assim, e aí toda a nossa dinâmica com esse curso então, no que a gente tem aqui, sabe? Eu nessa situação, nessa minha vida, com essa família, com essas coisas, o que eu tenho? Né? Eu tenho essas situações todas que eu posso olhar e posso ficar cada vez mais leve, né? Então é isso, só que eu só vou ficar mais leve se eu puder comparar, voltando à pergunta da Ana, tá? Eu vou precisar comparar uma resposta e outra resposta, eu vou saber, eu vou me conscientizando cada vez mais, isso vai ficando cada vez mais palpável, né? Com quem eu estou lidando, com quem eu estou aceitando, de quem eu estou aceitando uma interpretação. Tudo bem, moçada? Ou se alguém quiser me ajudar, quiser complementar com alguma coisa, por favor, tá? Porque muitas vezes eu falo de uma forma e às vezes alguém fala de outra forma, entra melhor na caixolinha das outras pessoas, tá bom? Ninguém? Bom, então vamos lá. Não precisa ligar a câmera para falar, viu? Tem um monte de gente que está de pijama ainda, então não precisa ligar a câmera para falar, tá? Ó,
A gente tem mais 5 minutos, tá? Eu vou ler aqui o parágrafo 2, certo? Dessa mesma sessão. Então, ele disse assim, né, que no parágrafo 1, que a gente precisa reconhecer que a gente não quer mais aquilo, né? Aquilo que a gente está sentindo, a situação que a gente está passando. Então, a gente precisa reconhecer que a gente não quer. E que, o entregando para o Espírito Santo, eu não vou lesar qualquer pessoa, eu não vou lesar a mim mesma, que eu não posso lesar a mim mesma também para cuidar de outro, ok? Dá tudo na mesma. Então, a gente só precisa lembrar que quando a gente entrega para ele, ninguém perde. É isso que ele fala no parágrafo 1. Aí ele diz assim: aqui está o único princípio de que necessita a salvação. Também não é necessário que a tua fé nisso seja forte, inquebrantável, inatacável por qualquer crença que se oponha a ele. Veja bem, o princípio, né, da salvação que ele está dizendo envolve tudo aquilo que nós falamos, tá? Ó, eu não sei para que serve coisa alguma, estou inconsciente de que o que eu estou vendo é o conteúdo da minha própria mente, tenho medo de entregar para o Espírito Santo e ele levar tudo embora, tudo aquilo que eu tenho direito, tudo aquilo que a gente está conversando. Então, não é necessário que a tua fé nisso seja forte, inquebrantável e inadequável por qualquer crença que se oponha a esse princípio. Percebam, tá? A gentileza, que não pode ser desse mundo, tá? Então, a gentileza absoluta do autor do curso. Não é necessário que a gente tenha uma fé super forte, sabe? Naquilo que ele está falando e que a gente não se desvie disso. A gente vai e volta, vai e volta, vai e volta, na desconfiança do Espírito Santo mesmo, ok? Bom, seguindo. As tuas alianças não são fixas, nem com ele, nem com o ego, tá? As alianças não são fixas, nem com as pessoas que estão aqui junto com a gente. Mas lembra-te de que a salvação não é necessária para os que já estão salvos, né? Para os que estão salvos. Não te é pedido que faças o que uma pessoa ainda dividida contra si mesma acharia impossível. Ele está falando da gente, tá? Então não é pedido que a gente tenha uma fé completa nele. Não tenhas fé em que se possa achar sabedoria em tal estado mental. Ele está falando que a gente é meio burrinha aqui, né? Então, ó, não procure em você mesma, tá? A sabedoria. Então, nesse estado mental, nós não temos. Mas ser grato, porque apenas te é pedido um pouco de fé. O que, além de um pouco de fé, resta para aqueles que ainda acreditam no pecado? O que poderiam eles saber acerca do céu e da justiça do que estão salvos? E da justiça dos que estão salvos. Ele está explicando para a gente aqui o nosso estado mental, que é muito confuso. E justamente está chamando a atenção para a gente não se cobrar, tá? Estar num estado, né, mental em que a gente já tenha fé absoluta nele, que a gente confie plenamente nele. Então ele fala, as suas alianças não são fixas, não são mesmo, certo? Mas ele não está dando uma bronca na gente, muito pelo contrário. Ele está falando, olha, eu entendo que você está assim e eu vou te explicar. Uma mente num nível de confusão igual à sua só precisa de um pouquinho de fé. O que é esse pouquinho de fé? É a gente, então, saber na teoria isso que está acontecendo, essa confusão absoluta na gente, e esse pouquinho de fé, com esse pouquinho de fé, a gente vê a coerência dessa ideia que ele está apresentando para a gente, tá? Então, isso é o pouquinho de fé, certo? E aí a gente vai. E quando a gente fala assim, não quero, eu estou com muita raiva agora, joia, ele fala, tudo bem, eu te espero, tá? Ele não tem problema com isso. Ele tem problema com a gente esconder o que a gente está sentindo. Aí ele fala, se você esconder, você nunca vai sair disso, tá? Se você estiver escondendo as coisas de você, você vai estar sempre dessa forma e eu não posso te ajudar. Ok? Mais alguma coisa, moçada?
Ó, a gente tem 2 minutos e eu realmente não vou poder, eu não posso me atrasar, porque agora a gente tem uma turminha de alunos, tá bom? Então vamos ler mais um pedacinho. Ou alguém quer falar alguma coisa? Por favor, ajudem, porque é assim, esse encontro é um encontro para nós todos, tá? E a gente vai conversando, é como uma conversa, não é exatamente uma aula, tá bom? Ó, vamos lá. No parágrafo 3, tá? Existe uma espécie de justiça na salvação a respeito da qual o mundo nada conhece. Ó, aqui, Carol. Para o mundo, justiça e vingança são a mesma coisa, pois os pecadores só veem a justiça como seu castigo, talvez suportado por uma outra pessoa, mas nunca é possível escapar. As leis do pecado exigem uma vítima. Quem será faz pouca diferença. Acho que a gente pode só terminar com isso, lembrando então que ele está falando assim, ó, mesmo que outra pessoa te prejudique, é o sistema de pensamento de culpa que você está aqui, que você está aqui representando ou vendo, tá bom? Amores, muitíssimo obrigada por vocês estarem aqui, tá? Muito, muito obrigada mesmo. Ó, sábado de manhãzinha é muita coragem. Só a Maria João que não está cedinho aqui com a gente, né? Mas, ó, muitíssimo obrigada por vocês estarem aqui com a gente, viu? E a gente se encontra daqui a 15 dias nesse mesmo bate-horário, tá bom? Obrigada, gente. Tá? Um beijo no coração de cada um, Obrigado. viu? Tchau. Tchau, gente. Obrigada. Tchau, tchau, amores.